Porque no hay que obviar esta situación que está atravesando Brasil ahora para entender y hacer una composición del lugar de la situación general o del ciclo, el cambio de ciclo que está atravesando América Latina en su conjunto, ¿no? En segundo lugar, porque el impeachment contra Dilma también marca un nuevo antes y después en la relación de los países de América Latina y también marca un quiebro con la legalidad institucional de Brasil, ¿no? Y lo que ha generado también un quiebro democrático. Un impeachment que se da pues, para poner a Temer en el poder, que en última instancia está aplicando una agenda neoliberal de recortes, de privatizaciones y de represión a movimientos sociales y sociedad civil, ¿no? Por eso también hoy está con nosotros Guillermo Boulos del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, también para traernos esa voz distinta a la que habitualmente recibimos en esta Cámara sobre la situación en Brasil y vista desde la sociedad civil. Una sociedad civil que lleva meses movilizándose por unas elecciones democráticas y directas y que también está sufriendo una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, una respuesta violenta y también una respuesta de recortes de libertades, de libertad de reunión, de libertad de manifestación por parte del poder legislativo y también una ausencia de investigación o de persecución de esos crímenes que en muchos casos, ya nos relatarán, se están cometiendo en la represión a los movimientos sociales. Por tanto, como decía, creemos que es importante hablar con la sociedad civil de Brasil también y en base a eso, pensar cómo, por qué y para qué y de qué manera creemos y queremos que la Unión Europea y sus Estados miembros se relacionen con Brasil en un momento tan trascendental como este, ¿no? Y en ese marco es donde hace poco impulsábamos una carta firmada por varios eurodiputados que ya se presentó a la Comisión Europea, pero que queremos que siga recogiendo apoyos, ¿no? Una carta que en base a ese cómo queremos relacionarnos con Brasil se llamaba a no seguir negociando un tratado de libre comercio, en este caso el del Mercosur, con un país en una situación delicada y con un presidente que nosotros también entendemos que es ilegítimo. Sin ánimo de querer robar más tiempo a los ponentes, voy a dar en primer lugar la palabra, por supuesto, a Guillermo Boulos. Él viene de Brasil, estuvo recientemente también en España. Él es el principal coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, un movimiento que está cogiendo bastante fuerza y representa a muchos miles de personas. Él es también columnista del Folha de Sao Paulo, el mayor de los... No más, soy del Ninja y de Cartagena. Vale, pues ya está. Él tiene la palabra y muchas gracias por venir. Bom, primeiro, gostaria de agradecer aos eurodeputados, deputadas que estão aqui hoje, ao Podemos, pela iniciativa de nos trazer para que a gente possa falar da situação que ocorre no Brasil. Porque, na verdade, nós vivemos nesse momento uma situação especialmente grave no nosso país. O Brasil está diante de um governo, ao mesmo tempo, ilegítimo, desmoralizado e selvagem. Ilegítimo porque não foi eleito pelo povo brasileiro. Michel Temer chegou ao poder por meio de um golpe parlamentar. Um golpe, aliás, comandado por um cidadão que há 6 meses está preso por corrupção. Desmoralizado porque esse próprio governo tem seus principais ministros, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e agora o próprio Temer também indiciados e investigados por casos de corrupção. No caso do Temer,
não é apenas uma investigação, tem provas contundentes a ponto de haver uma investigação aberta no próprio parlamento e que pode destituí-lo do poder nas próximas semanas. Mas, ao mesmo tempo, é também um governo selvagem, porque está impondo ao Brasil uma agenda inédita de retrocessos sociais para as maiorias. O programa que está sendo aplicado pelo governo do Michel Temer é um programa de destruição nacional, de destruição social, que tampouco ele passou pelo crivo das urnas, tampouco foi escolhido pelo povo. Alguns exemplos. Em dezembro de 2016, eles aprovaram a chamada Proposta de Emenda Constitucional 55, que estabeleceu o congelamento de investimentos sociais pelos próximos 20 anos no Brasil. Vejam, ainda que haja crescimento econômico, eles determinaram por lei que nenhum governo nos próximos 20 anos pode aumentar investimentos sociais. Mesmo aqui na Bélgica, isso seria inadmissível. Num dos países mais desiguais do mundo, isso é monstruoso. Eu acho que nem o alemão mais austero do Banco Central Europeu teria tal grau de atrevimento que teve Temer com essa medida. E claro, na prática isso significa direcionar os fundos públicos do país ao capital financeiro. Porque se não vai poder haver aumento de gastos sociais, para onde vai o dinheiro público? Para a única parte do orçamento onde não há teto, que é para pagar juro da dívida pública para banqueiros e para fundos internacionais. Além disso, as medidas desse governo representam um ataque brutal à soberania nacional. Aprovaram agora um exercício conjunto com o exército norte-americano na Amazônia, que é um dos maiores patrimônios mundiais, que pertence ao Brasil, a parte brasileira da Amazônia, e que agora, com Temer, com o aval do governo Temer, os Estados Unidos vão poder colocar suas garras por lá. Aprovaram um marco regulatório para o petróleo, para a exploração do pré-sal, que abre as portas com tapete vermelho para as empresas estrangeiras poderem tomar o petróleo brasileiro. E agora, e esse é um ponto que eu quero ressaltar nessa denúncia, amanhã ocorrerá a votação do projeto de reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, proposta por Temer, piorada ainda mais por setores que representam grandes empresários no Congresso Nacional, essa reforma é, na prática, liquidar o direito da maioria dos trabalhadores. Direitos conquistados em 70, 80 anos de luta social no nosso país. Vou apontar apenas alguns pontos. O projeto de reforma trabalhista, que será votado amanhã pelo Senado brasileiro, legaliza todas as formas de contratação precária. Terceirização, subcontratação, contrato por hora, aumento de jornada, tudo isso se permite com esse projeto, sem nenhuma salvaguarda aos trabalhadores. Além disso, representa uma destruição da justiça do trabalho. Hoje, os trabalhadores, se são prejudicados na relação com as empresas, podem recorrer à justiça do trabalho. Agora, se for aprovada essa reforma, se estabelecem uma série de obstáculos que na prática vão impedir que os trabalhadores tenham qualquer tipo de recurso ao judiciário para defender as suas demandas. E ainda há
o que eles chamam do negociado sobre o legislado, que vai permitir que qualquer negociação entre trabalhador e patrão de uma empresa se sobreponha, se coloque acima dos direitos garantidos em lei. Como se essa relação fosse uma relação igual. Como se trabalhador e empresário travassem um contrato em que estão nas mesmas situações e podem escolher. Nós sabemos como isso funciona, não só no Brasil, no mundo todo. Especialmente quando pressionados pelo desemprego, os trabalhadores são forçados a aceitar acordos extremamente desvantajosos. A única proteção que tem é a lei. Se a negociação se sobrepor à lei, acaba qualquer tipo de proteção. Tudo vira possível. É um retorno ao século XIX, em termos de relação de trabalho, o que está se propondo no Brasil e que poderá ser votado amanhã. Há casos que são bizarros. Não vou me alongar nisso, são mais de 100 pontos que a reforma trabalhista desmorona da legislação atual, mas há um caso que beira a insanidade, que é a autorização para que mulheres grávidas trabalhem em locais insalubres. Hoje, obviamente, isso é proibido por lei e a reforma prevê a liberação para que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em local insalubre. Então vejam o que está em jogo e o que pode ocorrer amanhã mesmo no Brasil é um enterro dos direitos dos trabalhadores duramente conquistados. Os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil estão ante um ataque sem precedentes. O argumento que eles usam é que uma reforma como essa iria gerar empregos. É uma mentira deslavada. Aliás, me contavam os companheiros do Podemos que com esse mesmo argumento se flexibilizou leis trabalhistas na Espanha. E o resultado é que hoje a Espanha tem o maior desemprego juvenil entre os países do G20, com 39% dos jovens desempregados. É evidente, a mobilização nas ruas. Nós fizemos, no último dia 28 de abril, a maior greve geral da história brasileira. O país parou. No dia 24 de maio, mais de 150 mil trabalhadores e trabalhadoras ocuparam Brasília, a capital do país, numa grande mobilização contra Temer, o Congresso Nacional e suas reformas. No último dia 30 de junho, ocorreram também mobilizações nas principais cidades brasileiras, em aeroportos, em rodovias e grandes avenidas. Michel Temer tem apenas 3% de aprovação social, segundo as pesquisas. Um governo, portanto, que desagrada 97% da população brasileira. Qual é a resposta deles? Mesmo com esse grau de desaprovação e mesmo com um processo de mobilização social. A resposta que tem adotado Temer e a sua turma tem sido virar as costas para a sociedade e seguir num projeto altamente antipopular. Mais do que isso, reprimir a quem luta. Nós temos tido casos fortes de criminalização das lutas populares e sociais no nosso país. O ato mesmo que ocorreu em maio em Brasília foi tratado com bomba, foi tratado com uma repressão selvagem, chamaram um exército para intervir. Um senhor foi baleado em meio à manifestação. Para além da criminalização dos que lutam, ao aumento da violência de Estado e a tolerância da violência contra os mais vulneráveis. Massacres em comunidades indígenas. Recentemente, em Pau d'Arco, uma cidade na região do Pará, num despejo, foram assassinados 10 trabalhadores sem terra. Na execução de um despejo. É um processo de aumento da violência para lidar com a insatisfação social. Isso é o que faz o governo do Michel Temer. Sem falar o aprofundamento do extermínio
nas favelas e periferias urbanas, especialmente contra a juventude pobre e negra. Isso se tornou parte do cotidiano, cada vez mais no nosso país. O Brasil é um barril de pólvora prestes a explodir. A qualquer momento, isso pode ocorrer. A saída é retomar a soberania popular e reestabelecer processos democráticos. E para que isso ocorra no nosso país, Temer tem que sair imediatamente. Isso, pela sua própria corrupção já comprovada, pelas denúncias em estágio avançado, pode acontecer já nas próximas semanas. Mas aí é que está. Não basta que saia Temer. Temer tem que sair, tem que também ser derrotada esta agenda que não foi eleita pelo povo brasileiro. Em nenhum momento o povo brasileiro foi às urnas votar em reforma trabalhista. Em nenhum momento o povo brasileiro foi às urnas votar em reforma da Previdência. E em nenhum momento o povo brasileiro foi às urnas votar em corte de gastos sociais. Então, restabelecer a soberania popular no Brasil não é apenas tirar Temer e manter a sua agenda em vigor. É tirar Temer, retirar essa agenda e chamar eleições diretas e livres para que o povo possa decidir quem é que vai governar o país e com qual programa, com qual agenda política. Vejam, eu encerro dizendo e alertando que, mais uma vez, essa reforma trabalhista, que deverá ser votada amanhã em Brasília, pode devolver milhões de brasileiros e brasileiras à miséria. É isso que está em jogo. É um retrocesso social brutal. Estão destruindo um pacto firmado nos anos 30 e 40, que estabeleceu a atual legislação de proteção social para os trabalhadores do Brasil. Nós estamos aqui hoje, no Parlamento Europeu, não para pedir intervenção. Os nossos problemas resolvemos nós, mas para pedir solidariedade, para pedir apoio e para denunciar para a Europa e para o mundo o que se passa no nosso país. É algo muito grave. E é importante que saibam que nem todos os governos autoritários vestem farda. Podem ocorrer, e têm ocorrido no Brasil e em outras partes do mundo, rupturas democráticas e também aprofundamento de retrocessos sociais, muitas vezes vestindo gravata, de forma cheirosa e sob a hipocrisia do rito parlamentar, do decoro parlamentar. Nem por isso é um retrocesso menor. Nem por isso é menos grave. Essa é a situação atual do nosso país. Agradeço mais uma vez ao Podemos pela oportunidade de fazer essa denúncia no Parlamento Europeu aqui em Bruxelas e termino com um chamado, com uma convocação aos brasileiros e brasileiras, em especial aqueles que estão nos assistindo no Brasil, que vão às ruas. Apenas a mobilização social, apenas a luta social vai nos conseguir livrar desse retrocesso. Obrigado. Obrigado, Guillermo. Para profundizar más en ese punto que comentabas de la situación de los pueblos indígenas y también de los pueblos no representados o las naciones no representadas, tenemos con nosotros y nosotras a Natalia Karuska. Ella es miembro de UNPO, la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, que bueno, trabajan desde Bruselas pues, con actividades en relación a la situación de los pueblos
indígenas en Brasil y en concreto, como he mencionado anteriormente, con el pueblo de los Guaraní Kayoko en Mato Grosso do Sul. Muchas gracias, Natalia. Primeiramente, agradecer o convite do Xavier e o Podemos pela iniciativa de organizar esse evento. Estou aqui falando em nome da organização, da UNPO, mas sou brasileira, então falar sobre essa questão é muito forte para mim também. Nossa organização trabalha com povos indígenas, povos em territórios ocupados, estados não reconhecidos, e o que a gente faz é tentar promover conscientização e apoiar a luta desses povos junto às instituições europeias, às Nações Unidas, na luta pelo respeito aos seus direitos. Então, temos trabalhado muito com os Guaraní Kaiowá, que são um povo indígena do Brasil, que vive na região do Mato Grosso do Sul. Realizamos ano passado uma missão com uma delegação de representantes da nossa organização e membros do Parlamento Europeu à região do Mato Grosso do Sul. Inclusive, queria agradecer a Estefânia, que participou dessa missão, e também a todos os deputados que têm nos apoiado nos eventos que a gente organiza aqui no Parlamento e em Bruxelas. Bom, enquanto isso, acho que para falar de povos indígenas, a primeira coisa que é importante manter em mente é que o afastamento e o estranhamento, a marginalização dos povos indígenas do Brasil é histórica, vem desde os primórdios, desde o início do processo de colonização. Então, hoje em dia nós temos um agravamento dessa situação, principalmente nessa crise política, mas isso é um processo de verdade que vem há séculos. Então, na mídia e na política e socialmente, a imagem do indígena foi construída como diferente, como selvagem e até mesmo como o agressivo. Então, são povos que foram marginalizados e que se tornaram muito mais vulneráveis do que outras comunidades. Então, numa situação de crise política, numa situação de desmantelamento de políticas sociais, de perseguição de movimentos sociais, de criminalização de lideranças, esses povos são ainda mais afetados, são ainda mais vulneráveis. Outra coisa que é importante ter em mente é a força do lobby do agronegócio no Brasil. Então, no geral, que no geral não tem em conta questões como proteção ambiental, e isso cria um conflito de interesse enorme entre o interesse do agronegócio e o interesse de povos indígenas. Não? Tá bom. Bom. Tá, então vamos sem a apresentação por enquanto. Então, nós temos trabalhado muito com essa comunidade, com a comunidade Guaraní Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é o estado no Brasil com os maiores índices de violência contra indígenas. Assim que a gente conseguir, talvez, a apresentação, vocês vão conseguir ver um mapa e ver como são concentrados os casos de violência contra indígenas, de assassinato de indígenas nesse estado do Mato Grosso do Sul. Um estudo que foi feito sobre 30 anos, de 85 a 2015, sobre a violência contra povos indígenas, mostra uma quantidade absurda e chocante de assassinatos, principalmente de lideranças indígenas, e muitíssimo concentrado nessa região do Mato Grosso do Sul. E outra questão é a violência contra a mulher indígena. A mulher indígena, ela sofre dupla ou múltipla discriminação, na verdade. São povos vulneráveis, são comunidades pobres, mulher, indígena. Então, a interseccionalidade afeta as mulheres de maneira muito forte. E também temos alguns números para serem apresentados, não?
questão muito preocupante e que tem crescido muito no Brasil são o suicídio em comunidades indígenas. Então, houve um estudo feito no Canadá que compara as taxas de suicídio entre a população não indígena, a média nacional, e as taxas de suicídio entre comunidades indígenas. Interessante, inclusive, observar como é parecida a situação no Canadá e no Brasil, no gráfico que eles construíram. E a taxa de suicídio entre indígenas é muitíssimo maior do que entre a população não indígena. E outra coisa interessante é que na população não indígena, esses números se relacionam mais à população mais idosa e entre os indígenas jovens. Então, são adolescentes indígenas que têm se matado com uma frequência cada vez maior. E há 4 hotspots de suicídio em comunidades indígenas e o Mato Grosso do Sul é o maior deles. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que agora eu estou com a apresentação. Bom, então alguns números. No Brasil nós temos mais de 250 povos indígenas, reconhecidamente, mais de 150 idiomas falados por esses povos, são quase 900 mil pessoas que fazem parte de comunidades indígenas e se reconhecem como indígenas. Pouco mais da metade vivem em áreas rurais. Vivem em áreas rurais, mas... Não, é primeiro. Mas grande parte também vive nas regiões urbanas e 98% dos territórios demarcados estão na região da Amazônia Legal, apesar de que no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, é a segunda maior população indígena do país e o processo de demarcação tem sido muito lento, historicamente muito lento, inclusive nos governos Lula e Dilma. Os governos não foram tão ativos na questão indígena quanto se esperava, causou certa decepção, mas nada se compara à situação de congelamento total, de paralisia dos processos de demarcação no governo Temer. Vou passar. A nossa Constituição é muito bonita, seria maravilhoso se ela fosse de fato implementada. Então temos só alguns exemplos de artigos na Constituição que protegem direitos indígenas, direitos à terra, os direitos à sua cultura, suas crenças, e algumas declarações e convenções que foram assinadas e ratificadas pelo Brasil, internacionais, e que também protegem esses direitos. São só alguns exemplos, há diversas outras, e o Brasil assinou todas elas, mas a situação real é muito diferente. Então, aí esse mapa são os assassinatos registrados de indígenas em 30 anos, e aquela plaquinha vermelha ali fica no Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem ver como a concentração é gritante. Então, e aí alguns números sobre a violência contra mulheres indígenas. A estimativa da ONU é que 1 em cada 3 mulheres indígenas são estupradas durante a sua vida. E os casos contra mulheres indígenas no Mato Grosso do Sul cresceu 495% em 4 anos. E aí o gráfico sobre a questão do suicídio, a diferença é gritante. Embaixo vocês têm a média nacional, em azul a média brasileira, e lá em cima a incidência do suicídio entre a população indígena. Isso, bom, tem várias, a gente pode identificar várias causas, mas no geral é uma situação de vida muito precária que vivem essas comunidades, e principalmente entre a juventude é uma frustração muito grande não conseguir agir e não conseguir causar mudança na situação de vida das suas comunidades. Esse mapa foi elaborado por uma agência governamental e ele mostra a sobreposição de imóveis de propriedades rurais que são sobrepostas a terras indígenas. Então, bastante concentrado no Amazonas e no estado do Mato Grosso. No estado do Mato Grosso do Sul, que está
ali mais embaixo, o terceiro que tem números escritos dentro, as terras registradas que se sobrepõem a terras indígenas não são tantas quanto nos outros 2 estados que vocês veem acima, mas é muito preocupante saber que são apenas 12 propriedades. Então são grandes propriedades, são grandes monoculturas, de grandes proprietários, muito dinheiro envolvido, e que se sobrepõem a terras indígenas, terras que já, a maior parte delas já são declaradamente terras indígenas, mas que não foram homologadas e não foram regularizadas como tal. Então, chegamos à bancada ruralista. E o que sustenta essa situação no Brasil, né? O poder do agronegócio é muito forte, tem um lobby muito forte dentro das instituições governamentais. Então, a bancada ruralista, como nós chamamos, é o grupo de parlamentares que são relacionados à questão do agronegócio, e ela compõe 40% da Câmara de Deputados, dos deputados federais no Brasil. Então, são 207 deputados que agem em nome do agronegócio. E eu coloquei ali algumas citações para vocês verem mais ou menos como funciona, qual que é a visão dessa bancada ruralista sobre os indígenas. Então, primeiro, um deputado, Alceu Moreira, falando sobre que os proprietários devem se armar, devem proteger suas propriedades com violência, com força, contra a invasão dos povos indígenas. O Luiz Carluenzi ficou muito famoso pelas suas falas extremamente preconceituosas, violentas, que índios, quilombolas, gays e lésbicas, tudo que não serve para nada. E uma terceira citação ali falando sobre que os indígenas são manipulados e que vêm para dentro do governo invadir a Câmara dos Deputados. Enfim, há muita intolerância e as falas são realmente chocantes. E são essas pessoas que detêm um poder absurdo, é o maior grupo de poder dentro da Câmara dos Deputados e também do Senado. E seus interesses são completamente opostos aos interesses dos grupos indígenas. E agora no governo Temer, a primeira coisa que é muito preocupante de ver é que em um ano de governo não foi homologada nenhum território indígena. Então, há 72 áreas que já são áreas declaradas como território indígena pela FUNAI e que aguardam a assinatura do Executivo, e o processo está completamente paralisado. Então, nenhuma demarcação. E a FUNAI, que é a fundação responsável pelo processo de declaração dessas terras indígenas, por todo o processo de estudo, e que depois é enviado ao Ministério da Justiça para assinatura e depois à Presidência da República, tem sofrido cortes de gastos imensos. Então, os recursos da FUNAI sempre foram limitados, menos de 1% do orçamento da União, do orçamento federal, vai para a FUNAI, mas esse ano a FUNAI ainda sofreu um corte de gastos de 38% e ainda sofre, além disso, com a PEC 55, de que falou o Guilherme, com o congelamento de gastos. Então, além desse corte, os gastos também serão congelados nos próximos 20 anos no orçamento da FUNAI. E além desses cortes diretos de investimento, também o corte de pessoal e de funcionários da FUNAI e o fechamento de vários escritórios locais, que eram escritórios que diversas lideranças indígenas já se pronunciaram sobre isso e disseram que esses escritórios eram os que realmente estavam próximos à população, tinham interesse de realmente conhecer a situação dessas comunidades e que realmente agiam com mais força na questão da demarcação. Então, esses escritórios, uma grande parte dele foi fechada. E a proposta de emenda constitucional 215 é uma proposta que tramita já há 16 anos na Câmara, no Brasil, mas que agora tem tomado fôlego, tem ganhado mais força e as discussões foram retomadas.
E é uma proposta de emenda constitucional que inclui proibição de ampliação de terras demarcadas e permite ao Ministério da Justiça rever todo o processo de demarcação feito pela FUNAI. Então, na verdade, a FUNAI se tornaria um órgão inútil, que trabalharia ali, mas que todas as suas decisões poderiam ser revistas e refeitas pelo Ministério da Justiça para decidir sobre a demarcação, etc. E aí chegamos agora na questão do Ministério da Justiça, né? Temer já nomeou 3 ministros diferentes no Ministério da Justiça desde o início do seu governo. Então, Alexandre de Moraes, Osmar Serralho e agora Torquato Jardim. Todos eles com vínculos ao agronegócio, todos eles vinculados à bancada ruralista. Então, bom, essa PEC 215 está tramitando na Câmara, mas a PEC 55 já foi aprovada, então a questão do congelamento de gastos já é certa e vai afetar a FUNAI com certeza. Outra coisa que afeta muito os povos indígenas são essas medidas provisórias 756, 758 e 759, que relabora e revoga uma série de legislações sobre a regulamentação do uso da terra. Então, reduz áreas de proteção ambiental, principalmente na Amazônia, chegando até a 600 mil hectares de terras que anteriormente eram protegidas e que não são mais e que agora estão abertas à exploração comercial, ao agronegócio, a empresas nacionais e empresas estrangeiras. Isso, com certeza, faz crescer a pressão sobre terras indígenas que ainda não foram homologadas e que estão vulneráveis a esse tipo de atividade. Então, a questão é a força do agronegócio e como sofrem diretamente, indiretamente também, mas diretamente os povos indígenas com as atividades do uso da terra pelo agronegócio, que não apenas um uso, mas é um uso irresponsável. Então, um uso que se faz através de desflorestamento, de contaminação de água, de contaminação da terra e de uso da terra que para os indígenas não é só uma propriedade, mas é parte da vida deles, é parte da cultura. Os indígenas não querem a posse da terra, eles querem viver em comunhão com essa terra. E eles precisam da terra para poder crescer como comunidade, para poder manter sua dignidade como povo. E então, chegamos ao papel da Europa. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, fica atrás apenas da China, e 50% de todos os produtos brasileiros que chegam à Europa são produtos do agronegócio. Então é uma questão muito importante que se crie conscientização dentro das instituições europeias, mas também entre a sociedade civil, de que os produtos que são consumidos aqui estão profundamente relacionados aos ataques aos povos indígenas no Brasil, e há pouca informação sobre isso. Então é necessário que se faça pressão para que as instituições tenham interesse e investiguem de onde vêm esses produtos, para que os cidadãos europeus saibam. Inicialmente é necessário saber, antes de tomar qualquer medida, que saibam de onde vêm esses produtos. Então, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, que eu tenho falado o tempo inteiro, é um grande polo do agronegócio no Brasil. Está sempre nos principais produtos brasileiros exportados, é sempre um dos 5 maiores estados que se destacam na exportação de produtos do agronegócio. Então, há poucas informações sobre quais produtos vêm de terras indígenas sendo exploradas e por quais empresas. E na bancada ruralista, por exemplo, 99 dos 207 deputados estão sendo investigados por terem recebido dinheiro, milhões, da JBS, que é uma empresa de produção alimentícia, principalmente de carne, e que tem uma ação muito forte no estado do Mato Grosso do Sul. Pode passar. E não só os produtos brasileiros que chegam aqui de empresas brasileiras, mas eu quis dar o exemplo de Belo Monte, na represa hidrelétrica que foi construída e ainda está em estágio de implementação, mas
de algumas turbinas, mas assim que todas as turbinas tiverem sido implementadas, vai ser a terceira maior represa hidroelétrica do mundo. E, bom, eles têm algumas empresas europeias que estão envolvidas na construção desse projeto. E ali embaixo do título, em Belo Monte, os principais povos indígenas afetados pela construção dessa represa. Então, eles foram afetados, não só indiretamente na questão do uso da terra, mas também diretamente com despejos e deslocamentos, e há registros de que povos que foram deslocados para outras regiões vivem em condições extremamente precárias. Então, empresas europeias que, primeiramente, indiretamente, se beneficiam desse projeto, a empresa espanhola e uma empresa da Noruega, porque tem ações em empresas brasileiras que estão diretamente envolvidas no projeto, e embaixo empresas asseguradoras e provedoras de serviços para a construção de Belo Monte. Então é só um exemplo para que vocês vejam como a Europa pode estar envolvida nessa questão, não só nos produtos que chegam aqui, mas também empresas europeias que atuam do lado de lá. Então, só para terminar, para falar da importância de se discutir isso aqui desse lado, né? Não só o contexto geral de crise e da situação do governo Temer, que é extremamente preocupante para todos os movimentos sociais do Brasil, mas a questão indígena e a questão do agronegócio de produtos brasileiros que chegam. E no nosso trabalho como organização, a gente sempre... o que a gente quer é que a questão de direitos humanos e de direitos indígenas esteja sempre na mesa de discussões, em qualquer acordo comercial que for fechado, em qualquer diálogo da União Europeia com o Brasil. E isso a Comissão Europeia sempre reafirma, que mantém isso como um ponto central nos diálogos, mas a questão é que a gente não pode reduzir a pressão e a gente não pode deixar que essa questão seja esquecida. Então, é isso. Muito obrigada. Muchas gracias a ti, Natalia, por esta extensa radiografía de la situación de los pueblos indígenas de Brasil. Antes de pasar al turno de debate, también quiero dar la palabra en primer lugar a Rafa Mayoral. Él es diputado en el Congreso de España por Podemos y además es secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales. Guillermo antes mencionaba la reforma laboral de España y seguro que Rafa nos puede ampliar más información. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la delegación europea de Podemos, la organización de la actividad, que la verdad que cuando surgió la oportunidad desde el primer momento ha habido toda la disposición, y ha sido la verdad que todo un placer el poder compartir esta actividad, ¿no? Y la sensibilidad con lo que ocurre desde Europa, desde el Parlamento Europeo, con lo que está ocurriendo allá, ¿no? Con la situación que quizás es tan desconocida, porque parece que los medios de comunicación, cuando miran al otro lado del Atlántico, miran con microscopio y no son capaces de ver la realidad continental que en estos momentos se está viviendo, ¿no? Y yo creo que hay algunas cosas que resultan claves. Antes de nada, agradecer el poder compartir la mesa con Natalia y la brillante exposición en defensa de los pueblos originarios de Brasil, y poder hacerlo también con Guillermo Boulos, que es un compañero del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y de una experiencia también que yo creo que es muy interesante, que es el Frente del Pueblo Sin Miedo, que es una confluencia de movimientos populares que se va articulando en esa lucha contra el golpe, la lucha contra Temer, junto con otros movimientos sociales que de forma unitaria están impulsando la lucha por rescatar la democracia en el Brasil. Y yo creo que había algunas cosas, lo hemos comentado del tiempo que hemos podido compartir, que teníamos un poco en común, ¿no? Y la verdad que esta reflexión viene de poquito después de que tomara posesión Mariano Rajoy. El día que al poquito de tomar posesión Mariano Rajoy tuvo unos pequeños problemas con la corrupción en España y acuñó una frase de hay que esperar a que escampe la tormenta, y para esperar a que escampase la tormenta
pues lo mejor que pudo hacer fue ser el único presidente de un gobierno que se atrevió a ir a legitimar a Temer, al golpista. El único que se atrevió a visitarle, el único que se atrevió a pasarle la mano por el lomo y el único que se atrevió a esconderse allá. Fue a esconderse a Brasil. Antes había quien se iba a esconder a Brasil huyendo de la justicia y Mariano Rajoy pues hizo algo parecido, ¿no? Salió corriendo para allá para ir lo más lejos que podía, ¿no? Cuando le citaban los jueces allá se fue allá a esconder, ¿no? De hecho, en aquel tiempo en el que él salió corriendo todavía tenía la esperanza de poder comparecer en la Audiencia Nacional por videoconferencia. Finalmente va a tener que ir el día 26 de julio a comparecer como testigo por uno de los principales casos de corrupción y de financiación ilegal de su partido. Así que ante la justicia va a estar de momento en calidad de testigo, quizás no tardando demasiado en otra calidad, ¿no? Y creíamos que había algunos puntos de conexión interesantes, y puntos de conexión interesantes que desgraciadamente quien ha puesto encima de la mesa esos puntos de conexión, pues no hemos sido la gente que venimos trabajando en el campo de lo popular, sino que ha sido realmente el proyecto de las élites quienes nos han tirado un poco de las orejas para demostrarnos los puntos en común que existían, ¿no? Y hace poquito hemos podido ver nuevamente, como Temer decía, que su reforma laboral, esa reforma laboral de la que nos hablaba Guillermo, es una reforma laboral inspirada en la reforma laboral de Rajoy. Una reforma laboral de la que han hecho bandera diciendo que ha creado puestos de trabajo, pero al final, cuando se piden la cuenta de las horas de trabajo registradas en la Seguridad Social, no hay más horas de trabajo registradas en la Seguridad Social. Lo que se hace es trocear el empleo, precarizar el empleo, y lo que han conseguido hacer gracias a esa reforma laboral es bajar los salarios. Hay una estrategia por parte de las élites para plantear una nueva redistribución de la tarta, para plantear el saqueo de los sectores populares, para entregarlo a las élites económicas, y para eso están dispuestos a utilizar las instituciones en contra de sus propias finalidades. Y ahí hemos visto cómo atentaban contra los elementos más básicos del Estado de Derecho. Y cuando nosotros teníamos dudas también, porque ahora parece que hay un debate intenso en nuestro país en torno a qué hacer con la jubilación, porque rápidamente nos están contando que es otro elemento de redistribución de la riqueza de los países, ese derecho a tener un tiempo en el que termines de trabajar después de haber aportado y después de haber trabajado socialmente, poder tener un tiempo finalizado tu vida laboral. Pues nosotros tenemos un debate en España en torno a la jubilación, un debate en el que no se ponen las cartas encima de la mesa, donde se utilizan grandes palabras y donde se ponen las pirámides de población como si eso fuera lo que pudiera justificar si es viable o no es viable la jubilación. Y nuestra ministra de Trabajo habla de que es el momento de permitir que la gente pueda trabajar después de jubilarse, ¿no? Que es lo mismo que decir que es el momento de acabar con la jubilación, pero una manera muy sutil de decirlo. Pero por si no era suficientemente claro lo que decía la ministra de Trabajo nuestra, pues parece ser, nos han podido contar los compañeros de allá, que por allá sí que pusieron encima de la mesa de forma más clara cuál era el proyecto que tenían con las pensiones. Y se encontraron con el pueblo brasileño en la mayor movilización, en la mayor huelga general de la historia de Brasil, para parar esa reforma de las pensiones y de la jubilación. Hay que reconocer la importancia en el proceso político del protagonismo popular, de la movilización popular a la hora de plantear la agenda política. Y yo creo que hay una reflexión que hay que hacer, y no voy a extenderme mucho más porque creo que lo interesante son las intervenciones de nuestros invitados, es la agenda política de las élites. Cómo están agotando al establishment, gobiernos corruptos en una agenda de saqueo contra los sectores populares, pero que está latente que ante esa descomposición del establishment que controla las instituciones hay un peligro. Un peligro que hemos podido ver en el Perú con PPK, que hemos podido ver en la Argentina con Macri y que estamos viendo también en los Estados Unidos con Trump, que es la toma del poder político por parte de los millonarios sin intermediarios. Y frente a eso es necesario abrir una reflexión para la construcción de gobiernos populares, para la recuperación de la soberanía popular, para la capacidad desde los sectores populares, desde la mayoría social, para rescatar la democracia. Creo que ese es el nuevo proyecto histórico de la gente de abajo, ser capaces de hacer de la Declaración Universal de Derechos Humanos una agenda política que vuelva a poner encima de la mesa
que los derechos políticos, que los derechos civiles, que los derechos económicos, que los derechos sociales y los derechos culturales son inseparables para poder construir un proyecto de convivencia de dimensión humana. Muchas gracias. Y por último, como eurodiputada también del BUE y de Podemos, Estefanía Torres, que como he dicho estuvo en la misión de observación a Mato Grosso do Sul, también trabaja en la Comisión de Agricultura por la cuestión del agronegocio y en la de Relaciones con América Latina. Gracias. Bueno, primero agradecer otra vez que en concreto el equipo de SAB haya puesto otra vez en funcionamiento este evento para hablar de algo tan importante como todo lo que está pasando en Brasil y que además tiene relación directa con ese nuevo tratado comercial con el Mercosur que nos preocupa y nos inquieta, ¿no? Yo he ido apuntando algunas cosas de la intervención, bueno, de las dos intervenciones, pero sobre todo de la de Natalia, porque hemos ido, como ya ha dicho Xavi, a Mato Grosso do Sul en diciembre del año pasado, se acordarán Lucas y Fernando de que estuvimos allí y que fue una experiencia preciosa porque aprendimos muchísimo, pero también fue muy dura porque vimos de cerca las consecuencias de tener un sistema de producción alimentario y de justicia social que lo que reproduce es todo lo contrario, una injusticia permanente, ¿no? Los pueblos indígenas y el pueblo de Mato Grosso do Sul en concreto, bueno, han sido castigados permanentemente porque se les ha negado su derecho a quedarse en su tierra y a trabajar su tierra, que les pertenece, bueno, por herencia y les pertenece en todos los sentidos. He ido apuntando varias cosas porque no quería extenderme tampoco yo en la intervención, no me considero una experta en esto, sino Natalia sí que lo es y por eso quería, a raíz de los datos que ella daba, bueno, hacer una serie de reflexiones. Después de la visita a Mato Grosso do Sul, bueno, aquí ya se había movido el tema de la resolución del Parlamento Europeo para conseguir que la comunidad internacional pusiese encima de la mesa que la situación en Brasil es escandalosa y que lo que está pasando desde el golpe de Estado para acá pues hace peligrar todavía más los derechos humanos en el país. Pero además a la vuelta del viaje hemos ido fortaleciendo lazos de trabajo con la gente con la que compartimos espacio allí y estos encuentros son consecuencia de eso, ¿no? De repensarnos y sobre todo de establecer vías que nos permitan de alguna manera plantear nuestro proyecto alternativo al que tienen las élites no solamente en España y en Europa, sino también en el mundo y en América Latina, que está clarísimo cuál es su proyecto, ¿no? Es un proyecto donde en cuestión alimentaria, que es el tema que yo trabajo más, quien es el rey es el agronegocio, quienes tienen menos capacidad de producir alimentos son, paradójicamente, aquellos pueblos que se han dedicado tradicionalmente a producir alimentos de manera sana, segura y sostenible para las comunidades más próximas, y al final quienes reparten el bacalao son los de arriba y quienes acaban con la peor parte de la tarta pues son los de abajo y sobre todo los indígenas. Antes, Natalia daba una serie de datos en cuanto al suicidio en las zonas indígenas de Brasil. Yo tenía apuntado que, según algunas estadísticas, en los últimos 15 años son casi 750 suicidios, sobre todo de población joven, de los pueblos indígenas en Brasil. Pero además han sido asesinados alrededor de 400 indígenas en los últimos 15 años también. Y una cosa que me llama la atención y que me parece doblemente escandalosa, precisamente por aquello de que son pueblos que se han dedicado tradicionalmente a producir alimentos de manera sana y sostenible, es el índice de malnutrición infantil. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas de Brasil, la malnutrición en los niños indígenas es de un 26%, en torno a un 26%, frente al 5,9% que presentan los niños y las niñas que no son indígenas. Me parece que da para pensar mucho. Además hay un estudio que salió publicado en 2016 de Woods Hole y del Instituto de Recursos Mundiales que dice que la expansión de los derechos territoriales de los pueblos indígenas beneficiaría la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque más del 98%
del territorio donde los indígenas viven y trabajan, pues está en la Amazonía, y además cuidan la biodiversidad y protegen el paisaje. Es curioso, y además, bueno, es curioso e indignante al mismo tiempo cómo somos capaces de producir y reproducir un sistema de producción y de distribución alimentaria que es el tercer causante mundial de gases de efecto invernadero, porque el desperdicio alimentario que producimos provoca eso. Millones de toneladas de gases de efecto invernadero produce este sistema, y a la vez somos capaces, o están siendo capaces, mejor dicho, las élites económicas y financieras, de aposentar de alguna manera un sistema que perpetúa este modelo y que despoja a los pueblos del mundo de la capacidad de alimentarse a sí mismos. Eso está pasando con los pueblos indígenas en Brasil, y además una de las cosas que me llamó la atención, que lo estaba comentando con Guilherme, es que justamente la bancada que se llama ruralista, representa los intereses del agronegocio en el Parlamento de Brasil. Es decir, nos han querido robar la capacidad de llamarnos a nosotros mismos. Lo rural, los pueblos que tienen que ver con la agricultura y con la producción de los alimentos, son esos, son pueblos, son populares, no pertenecen al agronegocio, y sin embargo las instituciones han servido, tanto en Brasil como en España, o están sirviendo, como en muchísimos otros estados, para justificar esta diferencia social que se acaba plasmando, porque lo que se está defendiendo es un sistema de producción y de negocio determinado, que es producir de manera masiva para contaminar de manera masiva y empobrecer de manera masiva, sobre todo aquellas y aquellos que, bueno, presentan unas condiciones más vulnerables justamente porque se les han ido robando derechos y libertades durante muchísimas décadas. Creo que esto se pone de manifiesto en concreto con la cuestión de los pueblos indígenas en Brasil, justamente con el pueblo Guaraní Kaiowá, que es el que tuvimos la suerte y el enorme honor de conocer, y se pone de manifiesto en una... Quiero contar una cosa muy concreta que nos pasó cuando estábamos allí, no sé si os acordáis que empezó a llover muchísimo cuando tenían la Asamblea Nacional. Estábamos reunidos con los representantes indígenas de los distintos territorios, que se reúnen anualmente, y tuvimos la suerte de estar allí, y empezó a llover, bueno, una lluvia torrencial, vamos, una tormenta increíble, y se interrumpió todo porque ellos querían darle las gracias a la lluvia por llegar, ¿no? Porque era como una señal que esa lluvia tuviese lugar en aquel momento, cuando representantes del Parlamento Europeo estábamos allí, para poner de manifiesto cuál es la gravísima situación por la que están atravesando estos pueblos, ¿no? Qué curioso cómo la gente que sabe vivir en consonancia con la naturaleza, cómo la gente que sabe respetar los recursos naturales que le rodean, que cuida del paisaje, del territorio, que sabe darle valor a lo propio, es capaz de detener el tiempo para rendir un homenaje a algo tan sencillo como la lluvia, ¿no? Aquello a mí me pareció espectacular, fue emotivo y fue hermoso, y creo que el simple hecho de que todavía haya pueblos en el mundo que tengan tanta dignidad nos obliga a los que estamos aquí y los que están allá y los que tenemos cierta capacidad de alzar la voz a ponernos siempre a su servicio, porque lo que está en juego son los derechos humanos a nivel internacional, y es un modelo de vida que justamente nosotros estamos defendiendo la vida frente a lo que están defendiendo ellos, las élites, que defienden la muerte de nuestro planeta y de nuestros recursos naturales. Así que por la defensa de la vida, de la justicia social, del medio ambiente, de nuestro planeta y del futuro, creo que merece la pena seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias a ti, Estefanía. Vamos a dar el paso al turno de intervenciones desde el público, preguntas a los invitados y ponentes, lo que queráis. Se não dá para ouvir, eu acho que é só... É isso? Então é isso. Primeiramente, assim, como Fora Temer, a gente colocou exatamente o Fora Temer aqui na bandeira do Brasil, a gente está se apropriando também da bandeira do Brasil,
porque não é só a direita que se apropria, a gente tem que se apropriar, é só uma convicção pessoal. Não como nacionalismo, xenofobismo, mas como um símbolo de um povo, já de uma história. Então, a esquerda também, os povos de esquerda têm que se apropriar da nossa bandeira, mas uma bandeira igualitária, de liberdade e de solidariedade. Não ordem e progresso, solidariedade. Isso. Uma crítica que eu tenho, na verdade, assim, claro, a gente está na Europa, já vive algum tempo na Europa, é que para o Chávez, várias críticas de chefes de Estado, várias, não foram poucas, contra o governo Chávez, contra o Maduro e contra o golpe no Brasil, que deu, um dos primeiros resultados do golpe no Brasil, foi dar a Total Petróleo, foi dar a companhia norueguesa Petróleo, por isso as bocas fechadas. O mundo ainda funciona pelo petróleo, e esse golpe também é um golpe do petróleo. Eles querem a Petrobras. Essa foi a causa principal do golpe. As outras, tirar